Bom dia, primeiro ano, então. E aí, como passaram as atividades, como foram as atividades complementares e uma avaliativa? Nesta semana, a gente trabalha com duas atividades. As complementar um, que só é sobre as propriedades periódicas, revisando o conteúdo da semana 1 do PET volume 3, e as complementares 2, referente aos conteúdos trabalhados com ligações químicas, iônica, covalente, metálica. Então, bora lá fazer as correções. Dúvidas, pode me chamar aqui. Atividade 1. Os elementos que apresentam maiores energia de ionização são da família de... O que é energia de ionização? Então, a energia de ionização ela é a energia necessária para remover um ou mais elétrons de um átomo no estado gasoso, transformando esse átomo em íon gasoso, que nessa forma entre os gases nobres. Então, você tem um átomo no estado gasoso, você vai utilizar uma certa quantidade de energia para remover um elétron desse átomo, formando assim então um íon, que no caso é um cátion, no estado gasoso, liberando um elétron. Então, a energianização, de acordo com a tabela, ela aumenta dos períodos da esquerda para a direita e nos grupos, família, de baixo para cima. Dessa forma, como fala inclui os gases não, pode verificar que em apresentar maior energia de ionização vai ser os gases nobres. Logo, a resposta correta é a letra B de bola. Atividade 2. Então, com relação à classificação periódica dos elementos, podemos afirmar que, primeira coisa, tem em mãos uma tabela periódica. Então, analisando cada alternativa. Hidrogênio, localizado no grupo 1. Ele é um metal alcalino, então, conforme mostra, ele está alcalino, localizado na primeira coluna. Realmente, ele está na primeira coluna, só que ele não é um metal alcalino, ele vai ser classificado como a metal ou não a metal. Alternativa B, o nitrogênio, ele vai ser o elemento mais eletropositivo. Então, o nitrogênio está na coluna 15A. Ele também é classificado como um ametal. Eletropositivo, ele vai ser mais eletropositivo? Vamos ver. Eletropositividade ela é a capacidade que um átomo tem de perder elétrons, ou seja, são os metais numa ligação química. Então, como o nitrogênio ele é um não metal, então essa também está errada. Ele é menos eletropositivo. Letra C, o sódio. Localizado no grupo 1 e no terceiro período da tabela periódica. Ele vai ser mais eletronegativo? Ele está no terceiro período. Será que ele é mais eletronegativo? Bom, então, eletronegatividade. Ela é a capacidade que um átomo tem de atrair elétrons, ou seja, os mais eletronegativos vão ser os metais, para perto de si. Quando se encontra ligado a outro átomo de elemento químico diferente, numa substância composta. Então, quanto maior for o raio atômico, menor será a sua eletronegatividade. Como vemos, o sódio ele está no grupo 1, a eletronegatividade nos períodos vai crescer nos períodos da esquerda para direita e de baixo para cima. Então, logo o sódio apresenta uma menor eletronegatividade, que nós também falamos. D. Mercúrio, localizado nos metais de transição, no verdinho. Ele é um metal líquido? Errado, ele é metal. Então, essa está correta. Ele é um metal de transição, líquido a temperatura ambiente. Letra E. Potássio, localizado no grupo 1. Ele tem maior raio atômico que o bromo. Vamos verificar assim. Potássio, um metal alcalino, e o bromo, que é um não metal. Então, comparando, como falou, o raio atômico, quanto maior a eletronegatividade, menor o raio atômico. Então, pela análise, o raio atômico ele cresce da direita para a esquerda e de baixo e de cima para baixo. Então, como sabem, o potássio e o bromo estão no mesmo período. Então, comparando os dois, o potássio vai apresentar maior raio atômico que o bromo.
Logo, a letra E está correta. Atividade 3. Para resolver os exercícios de 3 a 5, consulte a tabela periódica, abaixo dessa tabela periódica. E considere os elementos sódio, magnésio, carbono, hélio, fósforo, flúor e rúbio. A partir desses elementos, vamos resolver as seguintes atividades. Então, atividade 5. Aqui, grupo período pertence a cada um desses elementos. Eu vou fazer uma tabela, então. No caso, o sódio, o magnésio, o carbono, o hélio, o fósforo, o flúor e o rúbio. Então, de acordo com a tabela anterior, verificando que o sódio ele vai pertencer ao grupo 1, na vertical. O magnésio pertence ao grupo 2. O carbono vai representar o grupo 4, ou também, que é o grupo 14. O hélio pertence ao grupo 18. O fósforo, o grupo 15. E o flúor, o grupo 17. E o rúbio, o grupo 1. Quarta pergunta. Qual deve ter o maior raio atômico? O maior raio atômico vai ser os metais alcalinos, que no caso vai ser o rúbio. E qual deve ter a maior eletronegatividade? Maior eletronegatividade vai ser o flúor. Porque vocês vão ficar perguntando, por que não é o hélio? Porque eletronegatividade não entre os gases nobres. Então, como não entra os gases nobres, vai ser o flúor. Agora, vamos passar para as complementar 2, revisando sobre as ligações químicas, que são classificadas em ligações iônicas, covalentes e metálicas. Atividade 1. Para interpretar as propriedades das diversas substâncias, é necessário conhecer as ligações entre os átomos e a ligação entre as respectivas moléculas. Então, em relação à ligação entre os átomos, pode afirmar que entre os átomos predomina a força de tração? Não, porque ligação molecular covalente não tem força de tração, nem metálica. Então, os átomos são formados por carga elétrica e são as forças elétricas entre as partículas que levam à formação das ligações. Por isso, todas as ligações químicas são de natureza eletrostática. Então, os átomos podem representar força de repulsão entre os núcleos, carga positiva, repulsão entre os elétrons, carga negativa, e atração entre núcleos e elétrons, que é as cargas positivas e negativas, ou seja, repulsão. Quer dizer, tem duas cargas positivas, essas duas cargas vão repelir, vão se afastar. Ou negativa, essas também vão repelir. Atração é quando você tem uma carga positiva e um mais e um menos, elas vão se atrair. Então, em todos os sistemas químicos, os átomos procuram ficar mais estáveis, e essa estabilidade é obtida por uma ligação química. A estabilidade ela ocorre devido ao equilíbrio entre as forças de atração e repulsão. Por isso, os átomos atingem um estado de menor energia. Logo, a resposta correta vai ser a letra D de dado. Em átomos ligados, há equilíbrio entre as atrações e as repulsões eletrostáticas. Ou seja, tem um mais e um menos. Essas cargas vão atrair até entrar um equilíbrio, chegando numa menor energia. Atividade 2. O metano, vou mostrar o metano, a amônia, água e o fluoreto de hidrogênio são substâncias moleculares cuja estrutura de Lewis é representada na tabela a seguir. Indica o tipo de ligação que estabelece entre os átomos que constituem essas moléculas. É uma ligação iônica com valente simples, metálica, dativa. Dativa é quando você tem, por exemplo, um carbono ligado a uma setinha a um oxigênio, só um exemplo. Então, verificando, metano, tem um carbono ligado a hidrogênio, tem, então carbono é um ametal, não é? Então, é um ametal com um hidrogênio, mesma coisa da amônia.
O nitrogênio aqui, ele é um metal ligado a hidrogênio. O oxigênio é classificado como um metal ou não metal ligado a hidrogênio. Mesma coisa do fluoreto de hidrogênio. Flu, o F, é um ametal da família grupo 17 ligado a hidrogênio. Esse é o grupo 17, que é um não metal. Grupo 16, grupo 15 e grupo 14. Então, uma metal com hidrogênio, e de acordo com o que vemos, quando é metal com hidrogênio, é uma ligação covalente simples, que ocorre entre a metais ou a metais e hidrogênio, por meio de compartilhamento de elétrons entre os átomos. Então, a resposta correta é a letra B de bola. Atividade 3 e última da nossa semana. As propriedades exibidas por um certo material podem ser explicadas pelo tipo de ligação química presente em suas unidades formadoras. Em uma análise laboratorial, o químico identificou para um certo material as seguintes propriedades: apresenta alta temperatura de fusão e ebulição, boa condutividade elétrica em solução aquosa, mau condutor de eletricidade no estado sólido. Então, a partir dessas propriedades exibidas por esse material, assinada a alternativa que indica o tipo de ligação predominante no mesmo. Então, essa característica é característica de ligação iônica. Da resposta correta, a letra D de dado, iônica. Então, pessoal, essa semana foi somente essas 8 atividades, totalizando complementar 1 e 2. Coloca as atividades de dias, dúvidas pode me chamar aqui. E aí, então, pessoal, aí também temos as avaliações trimestrais, vamos fazer as avaliações, dúvidas pode chamar aqui e bons estudos. Qualquer dúvida estou à disposição.